Olá, cooperado. Seja bem-vindo a mais um episódio da Coasgo em Foco, a voz da cooperativa para o cooperado. Eu sou Adelino Pesso, vice-presidente. Hoje recebo o Kenner, nosso gerente financeiro. Muito prazer, um prazer estar aqui, Adelino. Obrigado pelo convite, viu? Kenner, para a gente começar, me fala ou nos conte quem que é o Kenner, como que o Kenner chegou até o posto de gerente financeiro da Coasgo. Bom, uma história interessante. Bom, eu sou o Kenner, eu tenho 31 anos, sou casado, tenho 2 filhos e a minha família é toda daqui de Rio Verde, aqui, região próxima de São Gabriel do Oeste. Eu já estava, Adelino, há mais de 11 anos longe de casa, estava trabalhando na JBS e então, bem em 2021, em meio à pandemia, eu tive a vontade de voltar para perto de casa. Então pensei, bom, preciso voltar para perto de casa, vou procurar alguma empresa boa, sólida, porque não trocaria a JBS por alguma empresa que não teria uma confiança, né? Não me daria uma segurança. Então, consegui entrar na cooperativa, entrar em contato, mandar um currículo e comecei aqui na cooperativa em 2021 como encarregado administrativo da multiplicadora Granja Rio Verde. Então, para mim, ficar 11 anos fora e voltar para a minha cidade, imagina, foi uma felicidade enorme para mim e para toda a minha família. Fiquei por cerca de 2 anos na multiplicadora e depois recebi o convite de assumir a coordenação de suprimentos aqui na Matriz, onde eu fiquei por mais um ano e pouquinho. E agora, em maio de 2025, aceitei esse desafio de assumir a gerência financeira. Após uma mudança, uma estruturação na cooperativa, tive esse privilégio de ser convidado e aceitei o desafio. Eu vou falar um pouco sobre esse momento, então. A gente teve uma mudança, né, na gerência. Até então era uma gerência administrativo-financeiro, nós tínhamos um gerente para essas duas áreas e por uma oportunidade desse gerente, uma oportunidade pessoal dele, ele deixou a cooperativa e a gente percebeu que aquele momento seria ideal para fazer a divisão das duas áreas. Eu tinha recém-chegado também na cooperativa, no posto de vice-presidente, a gente tinha acabado de... a eleição, né, da nova diretoria aconteceu em fevereiro. E eu tive a oportunidade de conversar com o Rainer e com o Cação. Eu trabalhei numa empresa e eu conheci uma pessoa que reestruturou o departamento financeiro dessa empresa que eu trabalhei, que é a Sandra Ortega. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, no episódio junto com o Rainer, sobre a pessoa, né? Sobre a profissional Sandra. E naquele momento eu pensei assim, bom, lá em 2010, 2011, quando eu trabalhei com ela nessa empresa, e eu vi ela reestruturando o setor financeiro e ela agora, né, como superintendente da KCMs, eu pensei, gostaria, né, não que eu preciso, eu gostaria muito que a gente tivesse uma cria da Sandra como gerente financeiro da Coasgo. E eu entrei em contato com a Sandra, conversei com ela, expliquei a situação que a gente estava vivendo muito parecido aqui dentro, que nós vivemos juntos lá em 2011 na empresa que a gente trabalhava. E eu gostaria de alguma indicação dela, se ela lembrasse de alguém que ela tivesse desenvolvido nesse período todo de carreira dela e pudesse indicar alguém. E a gente conversou bastante, até o Rainer e eu, nós entrevistamos outras pessoas, né, de fora para o posto de gerente financeiro e nós fizemos uma pegadinha com o Kenner. Nessa conversa com a Sandra, a gente falou, Sandra, peraí, antes avalie uma pessoa aqui pra gente. E aí a gente pediu para ela conversar com você sem você saber que era uma entrevista. Exatamente. Conversei com ela, ela falou, não, a gente está conversando com alguns colaboradores, temos alguns planos no futuro, vamos conversar. Tá bom, a gente conversou, contei um pouco da minha trajetória, do que eu fazia aqui, da minha formação. Não imaginava mesmo que seria convidado para essa posição. A Sandra nos auxiliou naquele momento com essa entrevista para entender se você tinha um perfil. A técnica a gente sabia que não, mas com o auxílio, né, com uma consultoria dela ou com um auxílio de fora, se tendo o perfil, a gente poderia ofertar essa vaga internamente. E foi o que aconteceu. Ela fez a carta de referência, né, ela deu o laudo dela dessa entrevista, enfim. E junto com essa indicação, nós contratamos a Sandra como consultora para esse momento de reestruturação. Mas nós já discutimos sobre isso, nós já falamos que além do setor financeiro, ela esteve de braço dado com você, né? Ela Sim. mostrou como fazer, ela não fez.
Ela não determinou a reestruturação. Ela apresentou as cartas, ela mostrou as melhores práticas de mercado e o contato dela era quase que exclusivo com você, né? Aqui dentro durante 6 meses. Então, nos conte um pouco sobre esse momento de reestruturação das atividades e como que a consultoria te auxiliou e como que isso nos deu, enquanto cooperativa, a segurança de que a gente está num bom caminho dentro da área financeira da cooperativa. Não, exatamente. Para mim foi um privilégio enorme ter a Sandra como consultora. Ela está há mais de 30 anos no mercado financeiro, com livros publicados sobre a área financeira. E realmente a gente se deu muito bem. A gente entendeu o propósito da Sandra, que é ensinar de fato mesmo no financeiro. Então, ela chegou, ela fez um diagnóstico do nosso setor. De primeira mão, ela já viu que nós precisávamos de mais colaboradores. Realmente, a cooperativa cresceu muito nos últimos anos e tudo passa pelo setor financeiro. Então, a primeira mudança que a gente fez foi já contratar um funcionário. Fizemos as divisões das funções, então, cada colaborador com a tua área específica. Isso é interessante que ela trouxe termos técnicos do financeiro mesmo. Então, a gente passou uma profissionalização dos nossos colaboradores. Então, hoje nós temos a área de tesouraria, cuida de aplicações, de fluxo de caixa, todo o relacionamento com o banco. Nós temos as contas a pagar. Então, tudo que a gente paga tem a pessoa exclusiva para fazer conciliação. Nós temos contas a receber. Isso foi um dos ganhos excelentes da cooperativa, porque hoje a gente faz um processo de cobrança. Então, não é só vender, né, mas tem todo um processo de cobrança e recebimentos por trás disso. E uma pessoa do operacional para dar suporte para todos esses analistas, para fazer com que, de fato, o financeiro gire e a gente tenha cada um na sua função separadamente. Eu não vou falar que a cooperativa teve sorte nesses últimos anos, né, nesses 32 anos. Então, não era de forma amadora, né, que o financeiro era tratado, mas a gente entende que a gente tinha, em alguns momentos, uma sobrecarga e em outros momentos, talvez, a informação meio ofuscada, né? As atividades aconteciam, as pessoas recebiam e pagavam as contas da cooperativa, mas não de uma forma bem estruturada, né? Tinha uma certa estrutura, mas a gente pôde identificar oportunidades, né? Gerar essas melhorias que hoje já se refletem em indicadores. Então, hoje, quando você assumiu o posto, mesmo com a herança do que você já recebeu de indicadores e de ferramentas do próprio setor, hoje o que você consegue enxergar e nos apresentar é uma evolução muito grande em 6, 7 meses, né? Exatamente. Eu sou engenheiro de produção por formação, então eu gosto de indicadores, gosto de números. E você utilizar esses indicadores para tomada de decisão é o melhor caminho possível. Então nós tínhamos informações, muita informação sendo gerada, mas a gente não utilizava da melhor maneira possível. Então a gente começou a consultar, começou a criar histórico e trazer informações de fluxo de caixa projetado, índices financeiros, de liquidez, endividamentos, trabalhar com previsibilidade. Isso traz, consequentemente, muitos ganhos para a cooperativa. Então, imagina se você precisa de uma captação de recursos, você tem um momento exato que você vai precisar daquele recurso. Então isso nos proporciona até diante dos bancos, né? Uma melhoria muito grande que a gente teve, mostrando todos os nossos processos para os bancos, a gente conseguiu ter um relacionamento muito melhor com os nossos bancos, que são os nossos parceiros financeiros. Isso nos trouxe taxas muito melhores que nós tínhamos antes. Hoje, se a gente comparar as taxas e prazos de captações que nós tínhamos na cooperativa com o que a gente tem hoje, a evolução é muito grande. Isso se dá por passar segurança para os investidores, para as instituições financeiras. Então, com mais segurança na cooperativa, consequentemente, prazos e taxas são muito melhores. O nosso relacionamento com os cooperados, ela também se dá na área financeira, né? Não é só compra e venda. Se a gente compra do cooperado, a gente precisa pagar. Se a gente vende do cooperado, a gente precisa receber. E dentro da área financeira, junto com a área comercial, tanto agrícola quanto a área de varejo, também teve um ponto importante esse ano, que foi a análise de crédito dos cooperados. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A gente implementou não só uma política de crédito, mas uma plataforma de análise de crédito. Porque, em conjunto com toda a nossa área comercial, a gente entende que não é só vender. O faturamento, por si só, é um indicador. A gente até chama que o faturamento é ego, mas, na verdade, o caixa é a nossa realidade. Então, a gente implementou
uma política de crédito, uma plataforma de análise de crédito, que online a gente tem muitas informações que nós não tínhamos antes. Isso gera um rating de cada cliente, cada cooperado, analisa a propriedade, analisa dívidas, enfim, se é grupo familiar ou não. Isso nos dá muito mais segurança na hora de vender. O suinocultor, ele, por ser modelo de integração, ele não que ele tenha um caminho mais fácil, mas boa parte da produção dele sai da cooperativa, né? E nós também temos um convênio com 2 instituições, onde o cooperado suinocultor, que ele tem os animais sob a responsabilidade dele, a gente tem uma previsibilidade, ele também tem um convênio. Teve uma mudança também nesse convênio? Teve uma reestruturação de taxa, uma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, a gente em contato com as nossas instituições aqui da região de São Gabriel do Oeste, também das regiões onde o cooperado atua, a gente conseguiu uma melhora na taxa de juros do cooperado, que a gente faz uma antecipação do recebível. A gente sabe que o suinocultor, ele recebe por lotes, então a gente tem essa segurança de que o produtor vai pagar aquele cheque, aquele adiantamento, por quê? Tudo passa pela cooperativa. Então a gente aloja o produtor, ele compra seus insumos, seus medicamentos na cooperativa e nós também fazemos o pagamento dele após ou a venda do animal para a Aurora ou o abate do animal no frigorífico. Então essa transparência, a gente mostrar essa segurança para as instituições, a gente conseguiu uma melhoria também no relacionamento cooperado e banco. A gente já tinha, um pouco antes de você assumir, teve uma mudança nesse modelo, onde até um tempo a cooperativa tirava do próprio caixa, antecipava esse valor para o suinocultor, só que ao mesmo tempo a gente precisava ir no mercado buscar captar esse valor. Com esse convênio, com essas instituições, a gente passou a antecipar direto um título, né, recebível para o banco, e o banco faz a antecipação. E aí vai do relacionamento do cooperado com a instituição para definir essa melhor taxa, mas o que a gente garante é a operação, né? Exatamente. Porque a gente teve 2 grandes marcos também que a sua gerência participou. Um foi a reestruturação ou a segunda fase de um convênio com o Banco do Brasil, que é o que vai permitir a expansão da suinocultura, e o outro é um FDIC, mas vamos por partes. Sim. Aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro, sobre essa reestruturação, ou segunda fase, né, segunda estruturação do convênio com o Banco do Brasil. Sim, na verdade foi uma ampliação do convênio, e para mim ficou o desafio de juntar todas essas informações da suinocultura e de uma maneira clara a gente criou um projeto de que qualquer pessoa que fosse analisar dentro do banco, ela ia entender como a cooperativa está, como que a cooperativa cresceu até o momento, qual a necessidade de ampliação para atender um volume de abate na Aurora e, acima de tudo, a segurança da liberação desse recurso para os produtores. Então, fiquei muito feliz em fazer parte disso. A gente ficou dias discutindo com a parte de suinocultura, com o Fernando, com o Marquinhos, e consegui colocar no papel de maneira que todo mundo entendesse esse complexo que é a produção de suínos. Sim. Dentro da cooperativa. Foi muito gratificante para mim. Quando a gente teve a notícia de que foi aprovado essa ampliação, realmente a gente comemorou, porque foi um fato muito marcante para a cooperativa que vai fazer a diferença nos próximos anos, com certeza. A gente teve um trabalho árduo aí de... Não é convencimento, mas é de estruturação, né? É de conseguir colocar isso de forma estruturada, gerar uma política, gerar um novo convênio com o banco, ampliar esse convênio, porque a gente falava de UPDs e creches, né? E agora a gente leva isso para a terminação também. A gente conhece a dificuldade do momento financeiro, né? Em relação a liberações, a crédito disponível, as taxas de juros. E a gente sabe que a força da instituição Coasgo auxilia nesse momento de expansão da suinocultura e que, sem isso, com certeza, a vida do cooperado que busca uma expansão ou busca entrar na atividade de suinocultura seria mais complicada, por questão de garantia, por questão de disponibilidade mesmo, e o convênio vem para nos dar a garantia dessa expansão e auxiliar o cooperado a tomar esse crédito de uma forma mais barata e de uma forma facilitada, né? O prazo, principalmente, isso dá viabilidade para o cooperado, né? Então a gente saiu de 70 milhões para 190 milhões no total do BB Convir. Então realmente é um marco, é um fato para a gente comemorar
aqui dentro da cooperativa. Na verdade é 70 mais 190. Exatamente. Aumentamos em 190 milhões. Exatamente. Quando você assumiu a gerência financeira, a gente estava já em andamento com o FIDIC, que a gente passou por alguns modelos antes, né, até se tornar o FIDIC. Um pouco sobre esse assunto, como que isso impactou o fluxo financeiro da cooperativa. Bom, Adelino, a estruturação do FIDIC, assim como o BB Convir, foi um marco que realmente marcou a minha trajetória aqui como gerente financeiro. A gente realmente analisou cada linha da cooperativa, a gente apresentou inúmeros documentos para quem estava estruturando o FIDIC, então desde ambientais e tudo que a gente poderia imaginar de documentos da cooperativa a gente apresentou, porque quando você entra no mercado de capital, realmente muda o status da cooperativa. Então a gente conseguiu esse recurso dentro do mercado de capital e isso elevou a cooperativa para outro nível. Você até comentava comigo, você vai ser assediado por instituições financeiras. Depois que a gente finalizou esse FIDIC, entrou no mercado de capital, então muitas instituições financeiras abriram as portas, querendo fazer negócio, querendo construir relacionamento. E claro, a gente na medida do possível vem atendendo todo mundo, sempre buscando uma melhor solução para a cooperativa. Porque quanto mais opções a gente tem, com certeza o melhor negócio a gente faz. Eu acompanhei, né, essa estruturação e realmente foram muitos documentos, equipe jurídica de todas as áreas envolvidas para entrar na B3 e conseguir cadastrar isso, cadastrar a cooperativa, né, e poder acessar esse tipo de mercado. Realmente a gente precisa passar essa segurança e isso só se faz com uma empresa sólida. Então, concordo com você que isso eleva o status da cooperativa, porque se a gente teve acesso ao mercado de capital é porque a gente garante, a gente não, né, mas todas as empresas que passaram pela avaliação e que analisaram cada linha da cooperativa garantem que o que está apresentado, o nosso fluxo financeiro, as nossas previsões futuras estão de acordo com a realidade. E realmente eu falei, você vai ser assediado pelos bancos porque agora FIDIC é público, né? Então está na B3, está registrado, então os títulos estão lá e isso abre as portas para novas tomadas, para novos bancos, enfim, isso é muito importante mesmo. Com certeza. Kenner, eu te agradeço, deixo aberto o espaço caso você queira fazer alguma mensagem, algum comentário e a gente faz o encerramento. Sim, eu que agradeço, Adelino. Primeiramente quero parabenizá-lo por essa iniciativa, a cooperativa sempre buscando mais alternativas, de estar mais próximo do cooperado. Eu gostaria de dizer para você, cooperado, que toda essa modificação, essa reestruturação que a gente comentou é do setor financeiro, né? Não do financeiro da cooperativa. Pelo contrário, o financeiro da cooperativa está cada vez melhor, mas nós estamos melhorando internamente o nosso setor, o nosso atendimento, visando sempre o melhor negócio para o cooperado. Hoje você pode chegar no nosso novo centro de administrativo e financeiro, você vai ter um espaço para ser recebido, você pode conversar, você pode pedir qualquer opinião, qualquer histórico, qualquer dado, a gente está sempre de portas abertas para vocês. Mais uma vez, Adelino, muito obrigado pelo convite, realmente estou muito feliz de estar aqui com você. Foi um prazer, Kenner, receber e compartilhar. Esse é o objetivo, é levar a informação, é dar transparência, as coisas acontecem dentro da cooperativa e a gente precisa que isso chegue até o cooperado. Nós temos algumas ferramentas, tem a assembleia, tem revista, tem Quase Mais Perto de Você e o podcast é mais uma das ferramentas, das possibilidades de transmitir essa informação. Cooperado, espero que você tenha gostado, peço que compartilhe, que curta esse vídeo. Na tela tem um QR Code para que vocês possam nos mandar as perguntas, as próximas dúvidas. Isso é muito importante para que a gente possa estruturar os novos episódios, saber de fato quais são as dúvidas, o que responder para vocês. Muito obrigado, até a próxima.